é o fim da privacidade no Brasil. Vários ataques à privacidade foram feitos nos últimos anos, mas agora resolveram acabar também com o sigilo bancário. E o que acontece com seu saldo no banco? Os seus pagamentos, transferências, movimentações vão ficar expostos? Eu sou a Cacá, da área Bitcoin, e esse vídeo é sobre como estão arrancando a liberdade e a privacidade financeira de todos nós aqui no Brasil e como você pode evitar ser vítima desse futuro distópico. Recentemente, o STF determinou que bancos devem fornecer dados dos clientes aos estados. E o que isso significa, afinal, né? Que qualquer Pix, pagamento em débito ou no cartão de crédito vão ser informados para diferentes entidades governamentais, com a finalidade de aumentar a transparência e aumentar a arrecadação de impostos. Essa medida foi muito polêmica porque o STF alega que é constitucional os bancos fornecerem ao fisco informações sobre transações realizadas por clientes. E que, na verdade, o que não é constitucional é fornecer esses dados para terceiros que não sejam entidades governamentais. O detalhe é que essa parte não aparece na Constituição. Foi usado como um precedente, um caso de 1966, ou seja, mais de 50 anos atrás. E o argumento de que o sigilo bancário só tem sentido quando protege o contribuinte contra o perigo da divulgação ao público, nunca quando a divulgação é para o fiscal. E pior, que a garantia constitucional à intimidade e à privacidade não é absoluta. Da mesma forma, o Supremo já afirmou que o sigilo bancário não é absoluto e pode ser afastado com base no interesse público e social. Ou seja, os direitos humanos e constitucionais à privacidade que estão lá na Carta de Direitos Humanos, item 12, acabaram de ser relativizados pelo Supremo. E esse sim é um precedente perigoso de abuso de poder para poder monitorar a população. Agora, o governo federal, estadual e municipal vão ter total controle e vigilância sobre todas as movimentações da população, inclusive de quem está na faixa de isenção de pagamento de impostos. O STF fez isso através de um convênio com o CONFAS, para obrigar as instituições financeiras a fornecerem dados de clientes, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, nas operações de recolhimento de ICMS. Assim como o Banco Central obrigou grandes bancos a adotarem o Pix, agora o Supremo obriga bancos e fintechs a compartilharem informações sobre a população. Para você ver como tudo no sistema Fiat é de curso forçado: o dinheiro, os meios de pagamento e a vigilância em massa. Mesmo entidades como o CONCIF, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro, apontando que esse tipo de decisão fere o direito constitucional de sigilo bancário, não teve jeito. O STF aprovou a medida com 6 votos contra 5. Teve também o apoio dos estados e municípios, que obviamente estão muito mais interessados em arrecadar o máximo possível. Isso é sim quebra de direito universal à privacidade e uma ameaça à segurança de dados da população. Sem contar que bancos e governos costumam ter constantemente vazamento de dados. Imagina uma máquina ineficiente cuidar de dados de movimentações de todos os brasileiros e acabar tendo todas as movimentações vazadas meses mais tarde, como já acontece inclusive com as chaves do Pix, né? Isso não aumenta a segurança, na verdade, reduz a segurança da população para o governo ter a segurança de que vai arrecadar mais. Por mais que governos do mundo todo precisem arrecadar impostos, medidas de vigilância e controle podem e são abusadas constantemente ao longo da história. Se a gente parar para analisar, governo nenhum na história foi mais eficiente e próspero arrecadando mais impostos. Muito pelo contrário, né? Se tornou mais corrupto. Na verdade, todos os governos em declínio espremeram a população até o colapso sistêmico. A dívida brasileira tem batido recordes, está em 8 trilhões de reais. E ao invés de buscar medidas para gastar menos, o que políticos fazem mandato após mandato é colocar o pé no pescoço da população, instaurar um panóptico de vigilância e estrangular a sustentabilidade de milhares de empresas e pessoas, cobrando uma fatia cada vez maior. A carga tributária no Brasil já é uma das maiores do mundo. E a gente não tem, né, o melhor estado do mundo, mais eficiente e próspero, né? A gente tem uma das maiores taxações sobre empresas do mundo. Essa alta carga tributária e a mega burocracia desestimulam o empreendedorismo. Muitas empresas quebram por não conseguir manter as portas abertas com a crescente tributação que sufoca a margem de lucro e acabam com o sentido de existir de muitas iniciativas. No fim das contas, o controle excessivo, a burocracia e a alta carga tributária vão acabar expulsando do Brasil empresas e pessoas que veem o resultado do seu trabalho ser drenado
minado cada vez mais. Nós estamos no auge dos ataques a direitos humanos fundamentais, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Direitos humanos estão sendo relativizados em prol de mais controle. O dinheiro se transformou não mais em uma ferramenta de comunicar valor, mas de controle sobre as pessoas. Hoje em dia, o dinheiro não comunica só valor, mas CPF, conta bancária, renda, patrimônio total, endereço, pessoas com quem você se relaciona, padrão de consumo e rotina financeira. Virou uma ferramenta de vigilância governamental. A conveniência dos bancos e das transações digitais via Pix, cartão de débito e crédito e home banking, nos últimos 20 anos, vem reduzindo o uso do dinheiro de papel e aniquilando a privacidade financeira que todo cidadão tem direito há milênios. Essa recente decisão do STF é um reflexo disso. Eles querem mais controle. O Roberto Campos Neto comentou no passado que em 2 anos não existiria mais aplicativo do Itaú, do Bradesco, do Santander. Na verdade, esses bancos eles vão se tornar meras vitrines para controle estatal. O verdadeiro app é o sistema do Banco Central e Receita Federal controlando todos os bancos. Se o Pix está se tornando o principal meio de pagamentos e governos têm acesso a todos os dados e saldos sem precisar solicitar judicialmente, é sinal que todos os aplicativos de bancos vão se transformar em aplicativos de controle do governo. Isso é absolutismo. Nem na era medieval os reis tinham tanto poder sobre as pessoas. Se você não se preocupa com isso, você ainda não entendeu a gravidade e a extensão do que a gente está abrindo mão. Ao contrário do que muitos dizem, mais controle não é mais transparência, não é mais eficiência e não é mais arrecadação. Mais controle é mais extorsão. Assim como o Império Romano extorquiu a população até o colapso, os governos modernos estão indo pelo mesmo caminho. Afinal, grande parte do que se paga via impostos se esvai via corrupção. Mais controle significa menos privacidade e menos privacidade é a ferramenta usada para tirar a sua liberdade e tirar os recursos de você. Privacidade não é coisa de criminoso, de bandido ou de terrorista. Privacidade é a única proteção da população contra governos autoritários que abusam das leis para ampliar seu poder sobre o povo. Exatamente o que acontece nesse momento no Brasil. Inclusive, se fala em acabar com o dinheiro de papel para acabar com o crime, corrupção, é lavagem de dinheiro. Mas acabar com o dinheiro de papel não acaba com o crime, porque criminosos eles sempre vão achar outras formas de transacionar. Vão usar vinhos, vão usar arte ou qualquer outra coisa que a outra parte, tope aceitar em troca. Acabar com ferramentas como o dinheiro de papel só causa exclusão de pessoas inocentes que não usam essas ferramentas para cometer crimes. E essas pessoas são o quê? A maioria. Os pretextos são muito, muito bonitos. Combater o crime organizado e a lavagem de dinheiro. Mas se essa fosse uma realidade, deveriam começar dando exemplo e tendo transparência das contas de políticos, de governantes, tornando o Pix ou o Drex open source, para que a população possa verificar com transparência a arrecadação e gestão de governos. Mas isso, obviamente, não acontece, é só no sentido contrário. Políticos querem transparência total da população, mas sobre os seus assuntos, a privacidade total. Parece até aquele filme Minority Report. Já assistiu esse filme? Nesse filme, as autoridades distópicas começam a querer prender pessoas antes mesmo deles cometerem crimes. Só que o mocinho do filme ele descobre que estão armando contra ele, usando todo o sistema para ele ser acusado injustamente de assassinato antes mesmo do crime acontecer. Doido, né? E é por isso que falar em prevenção de lavagem de dinheiro via vigilância é uma péssima ideia. É um passo para o totalitarismo. É dar poder demais para políticos corruptos e acabar com a liberdade de todo mundo. Esse mecanismo ele pode ser usado para calar inimigos políticos, como tanto se vê em regimes autoritários mundo afora, como na Venezuela, na Rússia, na Bielorrússia, na Coreia do Norte, por aí vai. Vai ser usado também para trancafiar as pessoas no sistema financeiro que rouba elas, ou seja, no sistema Fiat. No fim das contas, esse também é o objetivo, Não deixar as pessoas saírem do real e continuarem a ser diluídas por ele. O Brasil é um dos países que coleta mais informações. Tem sistemas bancários, tributários e de registros pessoais interconectados. É super eficiente para tributar e fazer caixa 2, mas para devolver a arrecadação em estrutura e serviços de qualidade é bem difícil. O real perdeu 87% de poder de compra em 30 anos. Uma moeda forte, o nosso Banco Central jamais nos entregou. Sabe aquela frase que diz que o poder emana do povo? Pois é, estão invertendo essa lógica e tirando o poder do povo. Estão drenando o poder das pessoas, coletando informações e usando essas informações contra elas para cobrar mais impostos, para calar adversários e críticos. Estão tirando o poder, empobrecendo o povo e tornando cada vez mais dependente de auxílios do governo. O real e todas as moedas colapsaram de valor. O dinheiro deixou de ser uma ferramenta de prosperidade e acordos de confiança entre duas pessoas. Virou uma ferramenta de imposição de poder, de coleta de dados e roubo inflacionário. O sistema financeiro se transformou em uma ferramenta de controle, vigilância e roubo em massa. Mas existem ferramentas para reverter isso, ter liberdade financeira e retomar o seu direito à privacidade. Bitcoin
Lightning, Nostr, VPN, Tor e milhares de outras tecnologias de liberdade estão crescendo e sendo desenvolvidas nesse momento. A única forma de recuperar a liberdade e a privacidade é voltar aos princípios do dinheiro, tirar de governos e bancos centrais o poder sobre a emissão do dinheiro, retornar às origens das transações quando eram de pessoa para pessoa, sem intermediários no meio, sem bancos. Dinheiro sempre foi uma ferramenta de pessoa para pessoa. A humanidade sempre transacionou P2P, sem pedir permissão para ninguém, sem nenhum tipo de licença. Desde o escambo até o dinheiro feito de concha, sal, ouro e até dinheiro de papel, todas as negociações eram P2P e sem um rei, um imperador ou um banco intermediando. Porque é justamente a conexão entre pessoas que dá poder ao povo. É a conexão peer-to-peer que faz isso. É por isso que privacidade é muito poderosa. Além de ser um componente-chave nas relações humanas, é o que permite que ninguém se intrometa na vontade de duas pessoas em fazerem algo juntas. É como os seres humanos evoluíram e se desenvolveram em sociedade. A anomalia é ter sempre alguém no meio xeretando as suas negociações. Não é porque o uso de tecnologias digitais surgiu que a gente precisa permitir que governos, empresas e outros terceiros usem elas para observar cada mensagem ou cada centavo que você envia. E é por isso que Bitcoin é a principal ferramenta de liberdade financeira no mundo hoje. Governos podem fechar todas as exchanges, mas não podem evitar que as pessoas enviem e recebam Bitcoin entre si. As pessoas elas vão interagir e negociar umas com as outras, independente de governos gostarem ou não disso. Enquanto o dinheiro fiat de governos tira autonomia e liberdade, Bitcoin devolve. É um dinheiro descentralizado e permite que qualquer pessoa envie valores para qualquer outra pessoa em qualquer outro lugar do mundo, sem que ninguém possa se intrometer nessa operação ou evitar que ela aconteça. A privacidade com seus dados é possível no Bitcoin. Você consegue fazer transações para qualquer pessoa sem que você precise vincular CPF ou qualquer outro dado. É o oposto do sistema fiat, que não te dá acesso ao sistema se você não fornecer dados para que eles te monitorem o tempo todo. Para poder ter acesso e enviar valores, ou você cede os seus dados, ou você não tem acesso ao sistema. É um sistema que protege os interesses do Estado e não do cidadão. Numa canetada, os bancos são obrigados a bloquear sua conta ou informar seus dados e transações, como está acontecendo agora. A privacidade com Bitcoin não é perfeita, eu sei disso, mas já é muito melhor que usar Fiat, onde você tem zero privacidade. E tem várias soluções que estão sendo desenvolvidas, como o CoinJoin, Silent Payments, o Nostr, como eu falei, Tor, Cash, Lightning. Inclusive, se você quiser aprender mais sobre tudo isso e como o Bitcoin é um sistema financeiro desvinculado de governos e países, a gente te ensina no Bitcoin Starter, o curso da área Bitcoin, onde você aprende do zero ao avançado como comprar e guardar Bitcoin com segurança, além de todas as bases técnicas, filosóficas e revolucionárias do Bitcoin. O link eu vou deixar aqui na descrição com um cupom de desconto para você que chegou até o final desse vídeo e quer sair dessa roda do sistema Fiat. E por mais que você já esteja resignado em ter seus dados vazados, perder o sigilo bancário, ser completamente rastreado nas redes sociais e ter sua vida financeira exposta para todos os bancos fazerem o que quiserem com essas informações, não significa que todo mundo precisa aceitar que um estado de vigilância é normal. Bitcoin é uma ferramenta de empoderamento em massa, algo que o mundo nunca viu. Ele devolve o poder na mão de cada pessoa e o poder volta a emanar das pessoas. O futuro ele pode ser miseravelmente distópico ou maravilhosamente livre e próspero, depende de qual sistema você escolhe fazer parte. Estude Bitcoin e opt out.